Olá, nono ano, aqui quem fala é Tia Lia e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de período entre guerras, que é o período que vem da finalzinho da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Na aula passada nós falamos sobre o fascismo e agora nós vamos dar continuidade com o nazismo. Apresento a vocês Adolf Hitler, que ele é um austríaco que vai fazer parte da Primeira Guerra no processo ali da Tríplice Aliança, fazendo parte do exército alemão, ok? Então, no finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial, com a perda da Tríplice Aliança, eles vão sair com um sentimento de revanchismo. E o que vai acontecer? Adolf Hitler vai se unir com alguns membros da classe média da Alemanha, alguns ex-combatentes e alguns trabalhadores, e vão fundar um partido que vai se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, que vai ser conhecido como nazismo. Eles vão se reunir com aquele sentimento de que tem que ser feito alguma coisa, porque a Alemanha ela sai muito destruída, como grande parte de todos os países, saem com a economia muito desestabilizada, totalmente quebrada. O país está passando por períodos de fome, de miséria, de economia totalmente desequilibrada. O que acontece? Esses membros eles vão planejar um golpe. Vai acontecer ali em Munique, só que eles são descobertos. Hitler vai para a cadeia, passa cerca de 6 meses preso e escreve um livro que vai chamar-se Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta. Dentro desse livro, gente, vai sair todas as ideologias do contexto do nazismo, do que vai ser o nazismo e de que forma ele vai surgir, ok? Saindo da prisão, então, ele vai começar a ter um poder sobre a população muito grande. Ele já tem uma forma de oratória muito forte, ou seja, ele consegue fazer com que as pessoas participem ali totalmente da ideia deles apenas pela oralidade. Ele tem esse poder muito forte, tá? Então, olha só, as causas do nazismo, por que eles vão acontecer? Primeiramente, final ali da Primeira Guerra Mundial, vai ser organizado um tratado que a gente vai chamar que vai ser chamado de Tratado de Versalhes. Ele vai ser organizado pelas grandes potências na França, tá? E ele vai ser uma espécie de tratado de paz entre esses países. Só que com uma grande diferença, gente. Esse tratado, a Alemanha ela vai ser obrigada a assinar. A Alemanha era uma república na época. Ela vai ser obrigada a assinar porque ela é ameaçada pelas grandes potências. Inglaterra, França, Estados Unidos estão à frente aí falando o seguinte: ou você assina ou nossas tropas irão invadir as terras da Alemanha. A Alemanha, então, obrigada a assinar esse tratado. Só que vem algumas cláusulas que vai deixar a Alemanha realmente devastada. A primeira delas é que a Alemanha sai totalmente culpada como a Primeira Guerra. Então, ela sai culpada. Por esse motivo, ela é obrigada a pagar indenizações aos países da Tríplice Entente, que vai ganhar aí a Primeira Guerra Mundial. Então, ela vai pagar cerca de 20 bilhões de marcos em ouro para esses países em indenizações. Ela não pode fabricar nenhum tipo de armamento sem antes falar e mostrar para os países aliados. Ela não pode ter um exército com mais de 100 homens, ok? Ainda tem um propósito. Esses 100 homens,
100 mil homens, desculpa, eles não poderiam ser alistados obrigatoriamente. Todos eles teriam que ir voluntariamente. Se não quisesse ir, eles não seriam obrigados. Eles não poderiam ter um exército de marinha e nem de aviação, tá? Parte dos seus territórios também iriam ser passado para os países aliados. Algumas colônias da África, alguns territórios que ficavam ao oceano, todos eles passariam para os países aliados, ok? Então, todo esse processo aí de crise, tá? Surgimento do nazismo. De que forma ele vai surgir? Então, Hitler, ele vai vir muito forte com a ideia de revanchismo, com a ideia de que precisa se fazer alguma coisa. Então, uma das características bem importantes do nazismo é a propaganda que vai ser feita para disseminar a ideia de Hitler pelos jornais, revistas, cinemas, panfletos, de todas as formas ele vai fazer com que as pessoas tenham conhecimento das suas ideias de fazer o terceiro mundo, que a Alemanha seria uma das maiores potências do mundo. As suas ideologias e os seus discursos eram de extrema força. Lembra da ideia do líder, do herói que as pessoas vão ter dentro desse contexto do nacionalismo? É exatamente o que vai acontecer, tá bom? Aí a gente tem aqui umas características importantes que a gente vai tentar fazer, igual como a gente faz em sala, os tópicos que a titia coloca para vocês passarem para o caderno. Aí vocês vão dando pausa e vão copiando no caderno as causas, as características, porque tem algumas coisas que a gente vai complementando do livro. Então você vai complementando no teu caderno, igual como a gente faz em sala, ok? Então aqui, uma das características, como eu já falei, é a propaganda, tá? Jornais, a mídia, o cinema, revistas, a oralidade, ele juntava pessoas, multidões, na hora das suas palestras. Ele falava e as pessoas vibravam, era muito forte a sua oralidade, ele tinha um poder de líder, de herói para a população. Uma população que estava totalmente desacreditada no governo, né, nas ideologias que tinham do liberalismo naquele momento. Então eles precisavam de uma nova fórmula. É como se eles pensassem assim: caramba, pior do que tá, não vai ficar. Então vamos acreditar nessa ideia. Então a forma como ele falava de muita verdade, de que ele iria levantar a Alemanha, de que ele iria conseguir que a Alemanha fosse o terceiro mundo, né? A forma, o grande império, o terceiro império, era dessa forma que ele pensava. A segunda característica aí é o antissemitismo, que é a perseguição dos judeus. Isso é uma característica única do nazismo. Ela não vai acontecer nos outros partidos, tá? Somente no nazismo. Ela não acontece no fascismo, somente no nazismo, que é essa perseguição aos judeus. Então, Hitler, ele acreditava fervorosamente que a raça ariana era uma raça superior, ou seja, os alemães eles eram superiores, brancões, fortes, como se fossem semideuses, tá? Ele tinha essa ideia de superioridade extremamente forte. Então, vamos lá. Característica de antissemitismo, que vai ser a perseguição aos judeus, ok? Vai ter uma grande característica também o Holocausto, que acontece também nesse período, que vai ser o massacre de mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração, com essa ideia louca aí de Hitler, de que ele precisava deixar a população pura, né? E a gente vai falando do Holocausto mais lá na frente, quando a gente for falar mais pertinho da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar primeiro aqui do partido para a gente não se confundir, tá bom? Então vamos lá.
ele tinha ali uma ideia dessa superioridade, então ele também tinha uma forma de perseguir outras raças, ele era racista, então tem todo um processo que a gente vai ver aí ao decorrer das nossas aulas, ok? Vamos por parte primeiro no nazismo. Tá? Aqui tem uma imagem aqui do Holocausto na Alemanha, né, que foi essas mortes, aí vai acontecer até das pessoas com deficiências físicas. As tropas de Hitler vão nas casas das pessoas, dizem, olha, nós temos um lugar para colocar as pessoas doentes, e nós vamos cuidar dessas pessoas. Então eles tiravam essas pessoas com a ideia de cuidado e essas pessoas acreditavam, então eles levavam os seus doentes e matavam, porque eles diziam que isso era impuro, que não podia ter pessoas com defeito. Era dessa forma que ele falava, pessoas defeituosas, né? A pessoa tinha que ser pura, tinha que ser saudável, não podia ter nenhum tipo de deficiência. Tá? Então aqui é uma das campanhas que ele fazia, tá? Essa ideia da juventude era para dar a ideia de que a Alemanha seria uma nova Alemanha, né? Com novos jeitos, novas formas. Isso tudo fazia parte ali do processo de como estava acontecendo ali essa forma de crescimento do nazismo. Então, com isso, Hitler acaba sendo o primeiro-ministro da Alemanha, com todo esse propósito, as pessoas vibram muito por ele. Então, ele vai ser ali o primeiro-ministro da Alemanha, tá? Então, com isso, vamos ver aqui, em 1933, Hitler chega ao poder, né? Com a morte aí do presidente, ele chega ao poder. Olha só essa imagem. É dessa forma que ele é recebido pela população alemã. Porque ela tá cheia de esperanças de que ele realmente vai fazer uma grande mudança dentro do processo histórico da Alemanha. Devastada totalmente pela Primeira Guerra, de forma de que não tinha outro jeito para se reerguer a não ser confiar nas ideologias de Hitler. Essa imagem é para demonstrar como é que funcionava, tudo muito organizado, o seu exército. Essa era a imagem que sempre você vai ver dele, esse homem sério, né, com todas essas celebrações a favor dele, o símbolo do nazismo, que vai ser muito forte, vai ficar nas roupas dos combatentes, tudo direcionado da maneira como ele falava, né? Aqui tem uma fala dele no livro o Mein Kampf, que é a minha luta, que foi escrito na prisão, que ele fala assim: acredito estar agindo de acordo com a vontade do Todo-Poderoso Criador, ao me defender contra os judeus. Estou lutando pelo trabalho do Senhor. Então é uma das coisas extremamente importantes que você saiba, tá? Uma das maiores características e únicas do nazismo é o antissemitismo. É a ideia de que o judeu precisava morrer. Por quê? Logo quando ele vira a maior autoridade da Alemanha, o que acontece? Ele vai transformar o nazismo em um partido único e ele vai começar diretamente a atacar os judeus. Então, ele vai confiscar as empresas dos judeus, vai tocar fogo em templos dos judeus, templos religiosos, as sinagogas, tá? Ele vai
mandar saquear as lojas dos judeus. Então, assim, uma economia na Alemanha, ela é muito forte dentro de um equilíbrio da parte dos judeus. Eles são donos de bancos, né? E é uma das ideias de que Hitler fala que eles são responsáveis pela economia, mas isso não é verdade. O responsável da economia quebrada foi a Primeira Guerra Mundial, que deixou todos os países que participaram devastados. Só não os Estados Unidos, porque ele entra na Primeira Guerra já no finalzinho. Lembra lá das nossas aulas da Primeira Guerra? Então é a única que vai sair erguida. Mas os outros países, eles estão totalmente destruídos, com as suas economias quebradas, né? Então isso vai fazer, não é porque os judeus tomam conta de uma grande economia na Alemanha, ok? Então a gente vai organizando essas ideias do nazismo, do fascismo, tá? A diferença maior, única entre elas é o antissemitismo, tá? Que é para vocês entenderem, coloquem no caderno de vocês as causas, coloquem no caderno de vocês as características, façam os resuminhos igual como a gente faz em sala de aula, porque eu espero de verdade que isso passe logo, que a gente volte a se encontrar. E por enquanto, a gente vai se vendo por aqui. Beijo muito grande e até já!